Muito bem, vamos começar agora a segunda parte da talk sobre aprendendo compiladores fazendo 1. Se você não viu a primeira parte, recomendo muito que você assista para vou dar continuidade a vários conceitos que eu falei anteriormente. Testação bem interessante do Dijkstra, um dos maiores gênios da computação, em que certa vez ele até disse o seguinte, que as linguagens de notações que usamos para expressar e gravar nossos pensamentos são um fator fundamental sobre como é que conseguimos ser expressivos. Isso mostra que é bem importante, temos linguagens cada vez mais apropriadas para resolver nossos problemas. Eu vou fazer uma pequena demonstração do compilador, da qual nós temos um código-fonte escrito em Event Macro, que vai passar para o compilador, trazendo para um código escrito em Perl, que vai funcionar como plugin para rodar junto do OpenCore. No caso, temos esse código aqui bem simples de Event Macro, que define uma macro example, vai atribuir a variável escalar um valor aleatório de 1 a 5 e vamos mandar uma mensagem no jogo com esse nosso número. Nós podemos compilar esse nosso código, que ele basicamente vai gerar esse seguinte plugin, que vai gerar esse plugin aqui para rodar junto do OpenCore. E aqui no caso, nós agora podemos já utilizá-lo, que vai mostrar o número aleatório de 1 a 5. Como pode ver, estou conseguindo mostrar no jogo esse é o número. Ou seja, funciona, nós conseguimos compilar um código em uma linguagem que você para outra e rodar dentro do OpenCore, e rodar no jogo, que é bem interessante. Mas vamos agora ver como é que isso funciona debaixo dos panos, que é algo bem assim fascinante. Nós temos o código, está em Event Macro, vamos passar para a parte do parser. E para conseguir passar no parser, para construir nossa árvore, temos que ter alguma gramática, dizendo como é que aquele código deve ser escrito. Temos várias formas de especificar uma gramática, vou falar de 4 delas. Temos uma gramática regular, que é a forma muito simples de dizer como que uma linguagem deve ser. E expressões regulares, como regex, é um exemplo de uma gramática regular. No caso de uma CLI, por exemplo, temos o comando mover-se para o mapa de determinadas coordenadas. O nome do mapa é opcional. Esse aqui está um regex bem simples para esse problema simples. Só que por conta disso ela tem algumas limitações, como por exemplo, não é possível especificar sequência arbitrária de comandos usando a gramática regular. Como por exemplo em GraphQL, que nós temos um campo dentro de um campo dentro de outro campo. No caso não é possível especificar isso na gramática regular. Temos que ter uma coisa um pouco mais complexa para isso. Como por exemplo uma ADSL, que basicamente é uma biblioteca que vai mimetizar um linguagem de programação. Nós vamos ter palavras primitivas e a possibilidade de combiná-las para fazer rotinas. E no caso podemos embutir uma ADSL dentro de uma linguagem maior. Como por exemplo, aqui a nossa regex podemos especificar numa ADSL tal como essa aqui. Temos outras formas, como por exemplo Context Free Grammar, que vai definir o conjunto de símbolos e as transformações para cada símbolo. No caso, o exemplo de CFG é a BNF, que aqui está o meu conjunto de símbolos e as transformações para cada símbolo. No caso, eu consigo dizer que em 9 é um texto válido, de acordo com a minha gramática, quando o YP é um texto inválido. Parecido com as nossas BNFs, temos as PEGs, Parser Express Grammar, que define o conjunto de símbolos e as transformações para cada símbolo. No caso, aqui está uma PEG equivalente àquela BNF que mostrei anteriormente. Deu para ver que são bem parecidas, mas tem duas diferenças bem importantes, como por exemplo a notação, que claramente é bem diferente entre uma CFG e uma PEG. Eu consigo usar expressões regulares em JPEG, e a interpretação das regras, já que em CFG a ordem das regras não interfere na interpretação, enquanto em PEG a ordem das regras interfere, já que, por exemplo, suponho que eu posso dar tanto a regra A ou B. No caso, em CFG vai dar um erro, eu não consigo lidar com ambiguidades, enquanto em PEG vai dizer apenas usa a regra que veio antes, ela funciona. Mas aí tem que ter mais atenção na ordem das regras que eu for definir, se eu for utilizar PEG. Ok, demos uma gramática, mas como é que eu realmente aplico ela no meu compilador? Temos vários algoritmos para isso. Temos dois bem populares, que é Path Generators, que a página de descrição, seja em PEG, seja em BNF ou alguma coisa assim, vamos passar essa descrição para um Path Generator, que ela vai compilar isso para gerar paths para utilizar no meu compilador, e a partir dele fazer MST. Outro algoritmo bem popular é Path Combinators, que eu tenho vários paths bem simples, path A, path B, path C, eu vou combinando eles para gerar paths cada vez mais complexos para a minha linguagem. E interessante, mas como é que eu realmente utilizo isso no Elixir? Nós temos uma biblioteca bem popular chamada Combiner, que é basicamente a biblioteca de Path Combinators e a descrição dela por meio de um ADSL. E nos dá uma abordagem Scannerless Parsing, ou seja, a partir do meu código fonte eu já vou gerar minha MST imediatamente, sem ter que passar por etapa intermediária de tokenização. Ele define vários e vários passos bem simples, como você pode até visualizar aqui, que eu vou combinar esses passos bem simples e gerar passos cada vez mais complexos.
E um exemplo prático, vamos passar o comando debit macro. Nós temos esse comando que semanticamente ele serve para adicionar um texto a um array. Sintaticamente ele tem um keyword, ele recebe o nome de uma variável array e após uma vírgula vai receber um texto. Basicamente vamos passar esse comando aqui. Nós temos um passo bem complexo que é o de push command, que é uma sequência de um string e comercial push, abre parênteses, o nome de uma variável array, espaço, vírgula, espaço, um valor textual e fecha parênteses. Mas ele também utiliza o passo de array variable, que é basicamente uma sequência de um string arroba e um identifier. O identifier é uma sequência de caracteres, encerrada por espaço, quebra de linha, vírgula, assim por diante. O passo de text value é parecido, é uma sequência de caracteres, só que eu posso fazer interpolações com minhas variáveis. E essa ideia que eu falei anteriormente, temos o passo bem complexo, push command, que utiliza passes mais simples, como de variáveis, que utiliza um passe bem simples, como identifier. O push command, ele também utiliza o passe de text value, que também utiliza variáveis. Essa é a ideia, basicamente, passe combinados. E nós temos que conseguir passar isso, adicionar isso na nossa AST, que basicamente fica mais fácil conseguir armazenar nós de estruturas no Elixir, que no caso eu tenho minha macro pass command, que vai chamar a minha função map command, passando os valores que foram obtidos para adicionar na minha estrutura, que vou salvar na minha ST. Um outro exemplo bem interessante é passar um bloco de comandos, já que, por exemplo, eu tenho um macro refwhile, que recebe um bloco de comandos, e eu também tenho um if, que também recebe um bloco de comandos. Deu para ver que sintaticamente eles são parecidos. Então o meu passe também é parecido. Ambos utilizam passe de macro block. E quando eu vou mapear isso na minha estrutura, eu vou fazer a minha estrutura com a chave block com igual nome, tanto no passe de macro como no passe de if block. E assim fica mais fácil de tratar essa mesma informação nas demais etapas de compilação, já que ambos têm a mesma chave na estrutura. E o passe de macro block é basicamente uma sequência de passes. O passe de do falhar, eu tenho de log command. Se o de log command falhar, de call command. Se todos falharem, eu lanço de sintaxe. Essa é a ideia, como está aqui embaixo. E um adendo importante, tenha cuidado com a recursão, já que, por exemplo, a sua linguagem pode ter momentos que ela tem uma gramática recursiva. O comando range, que recebe valores aleatórios, recebe valores escalares. Só que o valor escalar tanto pode ser um texto, como 0,5, como pode ser uma variável escalar, como pode ser um próprio range. Isso aqui claramente está uma ideia recursiva, mas como eu resolvo isso? Eu tenho uma passe de range command, que ele utiliza o scalar value. Só que o scalar value, ele também utiliza o range command, que utiliza o scalar value. E assim vai dar algo recursivo aqui, quando for construir o passe. Isso aqui não vai funcionar a construção dele, vai explodir tudo. Como é que nós conseguimos fazer um passe recursivo? Podemos utilizar lazies, que basicamente é a seguinte ideia. Eu tenho um passe de scalar value, que vai utilizar ele, que vai ter uma referência para o range command. E só isso consigo construir o passe, eu conseguir ter uma referência a outro comando. E somente quando eu for executar o passe, que vai pegar essa referência e assim chamar o range command. Desse modo não vai dar uma recursão, não vai explodir nada. E o passe de lazy é bem simples. Eu defino uma função que eu vou utilizar ela somente quando for necessária. Tem um issue aberto no repositório do Combine sobre esse problema de passe recursivo, mas essa é a solução utilizada atualmente. Beleza, eu terminei a parte de passe. Agora tem a parte de análise semântica, ver se nosso código está semanticamente válido. E para fazer a nossa análise semântica, temos que ter uma estrutura de dados chamada Symbol Table, que basicamente ela torna mais acessível as informações da MST para demais etapas de compilação, como da própria análise semântica, como otimização e geração de código. E para construir a nossa Symbol Table, eu passo a minha ST, que eu construí na etapa anterior, e eu vou basicamente ver cada nó dessa minha ST. Se eu tiver um nó de macro, eu vou dizer, vou ter que salvar. Eu escrevi um macro com determinado nome, determinado bloco de instruções. Se eu encontrar um nó que é uma lista de nós, eu apenas vou querer mapear essa lista. Como por exemplo, eu tenho uma sequência de comandos. Isso é uma lista que eu vou ter que mapear cada comando dessa lista. Se eu encontrar um nó de call command que está chamando a macro, eu vou dizer, eu estou chamando a macro com determinado nome. Se eu encontrar um nó de push command, eu vou dizer, eu estou escrevendo em determinada variável e estou lendo determinadas variáveis. E com isso eu consigo construir minha Symbol Table, tornando mais fácil as informações da MST. E agora, nós temos essa Symbol Table, só que é uma estrutura bem complexa, difícil de trabalhar. Para isso, apenas fiz um módulo que vai ter várias funções, como por exemplo, listar macros escritas e lidas, listar variáveis escritas e lidas e assim por diante.
Para acessar essa minha estrutura de dados, usei bastante a biblioteca que vem por Bioinstrument Elixir, a biblioteca Access, que basicamente define rotinas para acessar estruturas de dados mais complexas, tá? Como esse Table, estrutura de dados bem grande. E nós temos algumas validações para ver se o nosso código está semanticamente válido, como por exemplo, a validação das macros, já que eu não posso estar querendo ler uma macro que eu nunca escrevi, isso é um erro semântico. Para isso, temos essa validação, que ele vai receber a nossa Symbol Table. Eu vou listar as macros que foram lidas, eu vou listar as macros que foram escritas, eu vou comparar essa listagem. Eu percebo que eu estou lendo bar, só que eu nunca escrevi bar. Então eu vou dar um erro semântico para o programador. E beleza, eu falei que passe lança erros e na semântica também lança erros. Como é que eu estou tratando desses erros? Basicamente, para mostrar um erro de sintaxe, eu tenho que lançar a exceção, como mostrei anteriormente no passo de macroblock. E eu lanço a exceção dizendo qual foi a linha e coluna que teve esse erro no código-fonte. Para isso eu consigo dar um erro bem bonitinho como esse daqui, por exemplo, dizendo exatamente onde é que está onde é que teve determinado problema no código-fonte. Um outro problema que eu tive foi o seguinte: o comando delete apenas consegue receber hash, porém por acaso o programador colocou um array. Eu disse que tem um erro de sintaxe, mas não disse exatamente qual foi o erro de sintaxe. Uma coisa bem mais elegante seria como, por exemplo, no flow, em que eu digo exatamente o que é que ele esperava, o que é que foi passado, dando todo o backtrack, que fica bem mais elegante. Para conseguir, quando esses erros tão bonitos quanto eles, tem que ter mais informações disponíveis para o compilador conseguir tratar. E erros semânticos é o seguinte: eu tenho esse comando log_for, e quando eu vou conseguir passar esse comando, eu uso a minha macro passCommand. Só que passCommand, além de chamar a função map, ele também faz o seguinte: ele tem uma sequência que tem o passe de get metadata, que basicamente é um outro passe que vai dizer qual foi a linha e coluna que ele está no meu código-fonte. Com isso, ao invés de ter um AST simples como esse, tem um AST mais completo, com mais informação, dizendo exatamente onde é que está aquele código no código-fonte. Com isso, determinados erros, eu consigo dizer exatamente onde é que ele aconteceu, qual foi a linha e qual foi a coluna, que fica bem interessante. Eu tenho dois tipos de erros semânticos. Eu tenho warnings, como por exemplo, coisa que é esquisita, mas não está incorreta, como eu tenho erros fatais, que é coisa que realmente não posso continuar. Um exemplo de warning seria escrever uma variável e nunca ler ela, e o erro fatal seria ler uma variável que nunca foi escrita. E agora tem uma outra etapa, que é de otimização. No caso, uma das otimizações implementadas foi de constant fold, que basicamente é propagar valores constantes. E, por exemplo, eu tenho esse código aqui, é macro, e eu vou compilar ele como se fosse esse outro código. E assim eu consigo ter algumas otimizações de leitura de variáveis, como por exemplo, eu não estou mais tendo que pegar minha referência de for, nem pegar minha referência de name. Eu consigo já saber o valor dele em tempo de compilação, então apenas vou utilizá-lo. Para fazer isso, quando eu for construir minha Symbol Table, eu já salvo exatamente qual foi o último valor escrito em cada variável. Como por exemplo, eu sei que na macro setVar, o último valor escrito de full é value, e o último valor escrito em bar é um valor não determinístico, já que depende de I/O. Agora vamos otimizar a macro example. Eu já sei que nesse contexto dessa minha seta aqui, eu sei que o valor de name é Macabeus. Agora o valor no meu contexto é full, é value, bar é um valor não determinístico. E assim eu consigo otimizar as minhas leituras, pegando o contexto. Bar eu não posso otimizar, já que depende de I/O, eu não sei qual é o valor de bar em tempo de compilação. Name eu posso otimizar, eu atualizo o valor que está no meu contexto, agora name é pagar-me, não é mais Macabeus, e assim eu consigo propagar esse valor nas minhas seguintes leituras. Eu não mostrei o código-fonte dessa parte de otimização porque ela é bem mais complexo, mas se tiver curiosidade, pode ver no GitHub do compilador. E agora tem a seguinte etapa, que é geração de código. Vamos trazer nosso código em ambiente macro para pull. Para isso, tem várias etapas que eu fiz de geração de código. Tem a etapa de gerar o cabeçalho do plugin, tem a etapa de gerar o corpo do plugin e gerar o rodapé do plugin. No caso, eu percebo que tudo aqui é apenas uma concatenação de array. Tudo aqui na parte de um array. Já que eu vou ter nesse momento, vou ter um array com profundidade n, como o código eu vou gerar. Eu dou um flat, ficar de profundidade 1. Em seguida, dá um join, se eu consigo gerar meu código na minha outra linguagem. É basicamente essa ideia, concatenar valores em um array. Na etapa do read, eu tenho gerar o boilerplate do plugin somente para registrar no OpenCore, que é basicamente adicionar valores constantes na minha array. Eu tenho que também encontrar quais
variáveis foram escritas para poder declará-las no meu escopo global do meu código em Perl e também encontrar quais módulos OpenCore eu preciso importar. E para isso eu apenas vou querer passear cada nó da minha ST. Se eu encontrar um nó de log command, eu sei que eu tenho que importar o módulo log message do OpenCore. Se eu encontrar um nó de array variable, eu sei que eu tenho que declarar uma variável array. E assim eu vou adicionar esses valores na minha array. Outra coisa que você tem que fazer é encontrar quais macros foram escritas para torná-las chamáveis pelo CLI do OpenCore. Para isso, eu uso a minha Table, que vai listar quais macros eu escrevi para se concatenar a referência dela no meu cabeçalho. E essa é a ideia. Então, esses 4 passos que eu faço. Gerar o corpo do plugin. De algum modo, eu tenho que conseguir trazer esse meu código event macro para esse meu código aqui em Perl. Então, eu tenho uma parte de passe, como eu falei anteriormente, que vai gerar essa minha ST. E nesse momento do nó de push command, eu vou começar a gerar a minha array, que eu tenho push, alguma coisa, vírgula, alguma coisa, ponto, vírgula. Eu chamo recursivamente a função generator, que vai pegar essa minha outra subárvore, que vai dizer aqui, tem que gerar o arroba e o nome da minha variável. Nessa minha subárvore do text value, eu vou começar a gerar minha outra array, dizendo qual foi o texto que eu vou querer aprender na minha array. O gerador de text value é um pouco mais complexo, ele tem que lidar com interpolações de variáveis, mas nesse meu contexto aqui vai mencionar isso daqui, FOO. Então, eu dou um flat e dou um join e consigo gerar meu código na minha outra linguagem. Tem comandos que são bem mais diferentes entre event macro e Perl, tal como o range, que claramente é bem diferente entre ambas as linguagens, mas a ideia permanece a mesma. Agora eu gerar o rodapé do plugin, que é basicamente adicionar o valor 1 ponto vírgula, já que isso aqui é o suficiente para no meu caso. Já que todos os módulos em Perl têm que terminar com valor valor verdadeiro para conseguir ser importado com sucesso, que no caso 1 é o suficiente para o meu caso. E assim, agora temos que fazer testes para conseguir garantir que nosso compilador está funcionando adequadamente quando a gente está desenvolvendo. Temos várias categorias de testes possíveis. No caso, meu compilador implementei apenas 2 delas, testes funcionais e teste tree. Nos testes funcionais, uma das coisas que eu faço é testar minhas otimizações se estão funcionando. No meu caso, minha otimização de constant fold, eu tenho esse meu código event macro e eu sei que a ST dela vai ser equivalente à ST desse meu outro código fonte, já que eu fiz propagação de valor constante. Isso aqui funciona no meu caso, eu realmente estou conseguindo testar se a otimização está funcionando. Porém, o que realmente importa na otimização é verificar se a semântica é preservada. Verificar se a ST é equivalente a uma com a outra é a forma trivial de verificar se a semântica está sendo preservada. Otimizações mais complexas aqui poderia ficar meio complicado. E agora eu também implementei teste de tree, que é basicamente testar a jornada do usuário. Eu tenho um código em event macro, vai ser compilado, gera um código em Perl e vou querer rodar ele junto do OpenCore. Como testar com o OpenCore seria muito difícil, apenas eu quis mocar o OpenCore. Ainda que esteja mocando ele, eu digo que é teste tree, já que eu estou realmente testando com fidelidade a jornada do meu usuário. E essa é a ideia. Eu tenho um código que está em event macro, macro teste, com log full e log 123. O usuário espera que seja printado full, e o usuário também espera que nesse momento seja printado 123. É basicamente essa a ideia, teste tree. No caso, eu tenho vários testes, como testar uma máquina em branco, testar o comando call. Eu tenho um mock dele, que é o runner.pl, que vai carregar esse meu módulo que vai ser compilado. Eu tenho vários mocks do OpenCore. E realmente essa é a ideia. Eu vou conseguir carregar o código que vai ser compilado, compilo ele. E para realmente testar com o Perl, eu apenas uso System Command, que é um Interprocess Communication bem simples. Eu chamo o Perl, eu executo o run, que vai carregar meu módulo. Eu vou testar a saída dele. E só para finalizar, agradecer bastante ao Pedro Castilho, já que ele me ajudou bastante a desenvolver o compilador e preparar essa talk. Ele realmente me ajudou bastante com isso. Tem vários assuntos que eu apenas pontei porque são importantes, mas se você quiser se aprofundar, pode acessar esses links. Eu dou especial atenção a esse manual aqui sobre passes, que ele explica em detalhes como é que funciona o passe, quais são as possibilidades, como são os algoritmos. Se você quiser ver passo a passo como é o novo comando em macrocompile, você pode ver essa gravação que fiz no Ask Cinema, adicionando um novo comando no compilador, dizendo passo a passo por que isso está sendo feito. Tem um compilador que está no GitHub, você pode visualizar todo o código fonte. O README dele está bem explicado por que isso é feito, como é que é feito, caso você tenha interesse. E muito obrigado!